Hoje eu quero te explicar um tema que assusta muita gente na NBR 12721, mas que pode ser entendido com muito mais clareza do que parece. Coeficiente de proporcionalidade e fração ideal. O problema é que muitos profissionais olham para isso como se fosse apenas um cálculo, e não é. Esse número, ele não nasce do nada. Ele nasce da forma como o empreendimento foi lido, interpretado e estruturado. E quando essa base está errada, o problema não para naquele cálculo. Ele contamina os quadros seguintes e compromete a coerência técnica e econômica da incorporação. Eu sou Giordana Slongo, arquiteta e urbanista. Eu atuo na incorporação imobiliária há mais de 20 anos. Eu desenvolvi o Incorpora Pro, um método estruturado para ensinar a NBR 12721 com clareza, lógica e segurança técnica. Aqui eu não ensino só preenchimento, eu ensino o raciocínio técnico. Vamos simplificar. Na prática, um dos resultados centrais dessa lógica é o coeficiente de proporcionalidade. Ele representa a participação da unidade no conjunto, a partir da estrutura das áreas lançadas corretamente na norma. De forma simples, esse resultado decorre da relação entre a área equivalente atribuída à unidade e o total considerado no empreendimento para essa lógica de rateio. Ou seja, esse coeficiente ele não é aleatório, ele é uma consequência direta da forma como o empreendimento foi estruturado. E é por isso que esse tema precisa ser entendido antes da automação. No Incorpora Pro, esse cálculo está automatizado. Os valores de zero, ele se faz sozinho, mas ele só é confiável se o profissional tiver compreendido corretamente o empreendimento e inserido os dados da forma certa. Porque a planilha calcula, mas ela não interpreta por você. Agora eu vou te dar alguns exemplos práticos. Vamos começar no exemplo 1. Duas unidades diferentes no mesmo pavimento. Imagine aqui um edifício com duas unidades. A unidade 1, ela tem uma área privativa maior e uma participação maior no conjunto. A unidade 2 tem uma área menor. Naturalmente, a tendência é que a unidade 1 tenha um coeficiente de proporcionalidade maior do que a unidade 2. Porque a sua participação na estrutura do empreendimento também é maior. Isso parece muito simples, mas veja aqui o grande problema. Se você classifica alguma área privativa de forma errada ou inclui indevidamente uma área que não deveria compor aquela unidade, o resultado dessa unidade muda. E, se ele muda, a lógica dos quadros seguintes também mudam. Vamos agora para o exemplo prático 2. Errar na classificação de área comum. Agora, imagine aqui comigo, em vez de interpretar corretamente uma área comum, o profissional classifica errado o que é proporcional e o que é não proporcional. Esse erro altera a composição das áreas que participam da estrutura do empreendimento. Consequentemente, a base usada para chegar naquele coeficiente também fica toda comprometida. Ou seja, o problema não está no número final, o problema está na leitura técnica feita antes. Agora eu vou dar um último exemplo aqui, o exemplo 3. O impacto nos quadros seguintes. Esse é o ponto mais importante. Muita gente pensa que um erro no coeficiente fica restrito ao quadro onde ele aparece. E não fica.
Se a base técnica da unidade estiver errada, isso repercute nos quadros seguintes e compromete o rateio do custo da construção e a coerência econômica de todo o conjunto. Por isso, não é exagero dizer que um erro pequeno na interpretação inicial pode gerar uma distorção muito maior lá no resultado final. Agora, sobre fração ideal. Na prática, muita gente mistura esse conceito com o coeficiente de proporcionalidade. Mas, tecnicamente, eles não são a mesma coisa. O que importa para entendimento profissional é perceber que os dois estão ligados à participação da unidade no conjunto. Por isso, nenhum deles pode ser tratado como simples número na planilha. Eles expressam uma estrutura, e essa estrutura ela nasce da interpretação correta do empreendimento. É exatamente por isso que eu insisto tanto no método. No Incorpora Pro, eu não ensino a norma como uma sequência de células. Eu ensino a interpretação correta antes do preenchimento, para que a automação faça sentido e o resultado tenha uma coerência técnica. Então, se você quiser resumir esse assunto em uma única ideia, seria essa: o coeficiente de proporcionalidade não é o início do cálculo. Ele é reflexo da estrutura correta ou incorreta do empreendimento. Quando a base está certa, ele fecha com coerência. Os valores de zero. Quando a base está errada, ele espalha o erro pelos demais quadros. Se você quer aprofundar esse tipo de raciocínio, acompanhe a playlist aqui do canal. E se quiser conhecer o método Incorpora Pro, o link do curso está na descrição.